Eu queria cantar, mas eu não sei cantar. Eu vou ver se eu ensaio. A próxima vez eu canto uma música para vocês. Fazer igual a Mary, usar um playback, mas pelo menos vai, né, vai disfarçando o nosso tempo juntos aqui, aproveitando, né? Bom, vamos batendo um papinho aqui antes da galera dar mais uns minutos para o pessoal chegar. Então, só quero ainda te encorajar a assistir os devocionais diários que você vai recebendo. Vai estar no Facebook e também, se eu tenho o seu Zap, eu mando direto no seu Zap e aí você pode assistir a hora que você tiver um tempo. Também quero te encorajar a se inscrever, né? Às vezes você está assistindo e não se inscreveu ainda. Se inscreva no canal. É mais fácil fazer no YouTube. Eu nem sei como faz aqui no Facebook. E vai ser um bom contato da gente aqui. Estamos no meio desse pandemônio, né? Essa situação aqui do coronavírus. E cada vez que eu ouço alguém do governo, sei lá de que governo, né? Falando sobre a possibilidade de ampliar, né, as igrejas até poderem fazer cultos. Eu sei que algumas estão fazendo, tomando alguns cuidados. Mas cada vez que eu penso nisso, eu ouço a história de alguém que pegou, né, assim, nesses momentos iniciais aí da flexibilização, né? E eu não quero ser responsável nem pela doença e nem pela morte de ninguém, nem a minha própria, não é? Então, tenham paciência, orem por isso, a gente vai aguardar com muito carinho. Eu tenho muita vontade de voltar o mais rápido possível, mas eu sei que não vai ser tão simples assim. Mas vamos voltar no tempo do Senhor, não tenha dúvida nenhuma. Enquanto isso, né, você vai aproveitando os devocionais diários ah, e a gente vai se falando por Zap, por telefone. Vai ser algo muito especial para todos nós, né? Ah, de certa maneira, é bom, né? A gente se guardar, se resguardar um pouco e deixar o tempo ir mostrando, né, o que ele quer. Eu comentei no Zap, comentei nas mensagens, mas só para você saber, se você acompanhou um pedacinho pelo menos, meu irmão teve um infarte, o irmão mais velho, Eduardo, teve um infarte uns 30 dias atrás, no meio dessa situação toda, mas pela misericórdia e graça de Deus, ele foi para um bom hospital, Dante Pazanese, ele foi operado, 3 safenas e uma mamária, que eu acho que é o protocolo, né? Eu aprendi essa palavra, acho ela muito boa. E nesse protocolo ele foi tratado e está em casa se recuperando, né? E eu falei aqui algumas vezes, o que mais me marcou nessa conversa com ele é que ele disse que ele cresceu, né, nesse período todo de afastamento e de doença e recuperação e tudo mais. Então, se você orou, obrigado. Se você não orou porque não soube, fica tranquilo, pode orar agora, não é? E certamente isso vai não apenas ajudá-lo, a oração do justo sempre é ouvida, né? E também vai te ajudar a estar participando desse projeto de Deus na vida dele. Bom, eu quero lembrar que nós já temos a nossa conta aberta, você já recebeu lá no nosso Zap, no nosso grupo, então assim que você puder já faça a sua oferta, não é? A gente já aí correndo atrás do tempo que a gente perdeu enquanto a gente estava lidando com isso. Vamos orar!
Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado porque temos essa liberdade de falarmos uns com os outros nesse tempo de pandemia. E obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos trouxe, que tem feito toda a diferença, não só para a nossa igreja, mas para muitas igrejas ao redor do mundo inteiro, especialmente as nossas igrejas aqui em São Paulo, do Movimento Batista Celular. Protege, cuida, dá-nos a condição para usar essa ferramenta em outros momentos, já que o Senhor nos tem ensinado. Abençoa tudo que vai ser tratado hoje, a tua palavra, prepara os corações, em nome de Jesus te agradecemos, amém e amém. Nosso texto hoje é em Mateus capítulo 11, né? Capítulo 11 de Mateus, e o texto, ele começa no verso 28 e nós vamos até o verso 30. Eu vou ler o texto e a gente vai voltando para o texto assim, conforme a gente for andando na mensagem. O texto diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos uma condição e uma situação envolvida aqui. Jesus faz um convite, né? Ele nos faz um convite. O nosso assunto é tentando entender a alegria que é para sempre, porque se você foi salvo por Jesus e conheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você deve experimentar essa alegria que nunca vai terminar. Por que nunca vai terminar? Porque quando nós estivermos com Ele, seja pela morte ou seja pela volta de Cristo, ela vai permanecer, porque de qualquer maneira todas as dores vão embora e todas as dificuldades vão se embora, porque o pecado vai junto, não é? Mas aqui Jesus está falando para um povo que está vivendo no meio do pecado, como eu e você. Nós estamos na mesma condição dos ouvintes de Jesus aqui. Ele diz, ele faz um convite: vinde a mim. Não vai haver uma resposta longe de Cristo, né? Ele já disse anteriormente, os evangelhos tratam disso. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu já entendi isso, eu olho para um texto assim, eu preciso capturar essa verdade e torná-la real. Porque a grande dificuldade do cristão não é conhecer a palavra. A grande dificuldade do cristão é tornar a palavra viva. O que é tornar a palavra viva? É que você comece a praticá-la. Não como uma opção momentânea, mas como um valor absoluto sobre seu modelo de pensamento e seu modelo de encarar o mundo. Sobre as nossas conversas no Facebook, as coisas que você apoia, que você curte, que você encaminha, que você faz, como você lida com seus amigos que você tem acesso, seja pelo Facebook, seja por outro meio que você tenha acesso. Essas pessoas, elas vão receber todo esse empenho do que você imagina ser a coisa mais importante e aquilo que de fato você tem de melhor para passar para eles. Por isso que Jesus começa nesse texto do verso 28 chamando para si a responsabilidade, porque vir a Jesus não é apenas uma ida para a igreja, não é apenas comprar uma Bíblia, não é apenas conhecer os 10 mandamentos. Tem uma proposta de vida que precisa ser entendida, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui mais adiante um pouquinho. Vinde quem? Né? O texto vai levar o convite a todos. Todos. Mas todos em que condição? Todos os que estão cansados, né? Se você não está cansado, se você não está se vendo com dificuldade,
você não vai entender qual é a proposta. Se você ainda não é capaz de, de perceber que as coisas trazem um certo cansaço para você, então não tem como esperar que Jesus trate uma coisa que você não tem. Tem uma piada do Cláudio Duarte, né? Em casa aqui o tempo todo, né? Eu vi muito Cláudio Duarte, eu gosto muito das intervenções, não todas, né? Mas eu gosto. E ele fala, a mulher fala para o marido que ele não a procura. Aí ele fala, mas também a senhora não se perde, né? Irmão, enquanto você achar que você não está precisando, não tem como Jesus trabalhar na sua vida. Até porque você vai lidar com situações onde ele precisa ser a sua referência espiritual, material, total. Não é um arrobo, sabe? Não é um momento que você vai curtir esse negócio de ser cristão, mas é como é que isso vai crescendo em você e vai tornando-se a sua realidade e vai tornando-se a sua cultura, uma cultura bíblica. Como você pensa a palavra. E vamos estabelecendo valores teológicos que, falou Jesus, isso é bom. Nem sempre, né? A gente está, infelizmente, cercado por uma imensidão de ditos cristãos, eu nem acho que todos são, mas todos proclamam a Cristo, né? E aí cabe a você decidir se eles vão, de alguma maneira, te influenciar ou não. Eu já defini a maioria das minhas convicções teológicas para saber o que eu vou ouvir e o que eu não vou. E se eu ouvir algo que não é bom, eu simplesmente deleto. Eu ouvi, fiz a minha crítica bíblica e deixei aquilo passar. Mas você precisa também de ir definindo as suas questões teológicas. O que é que vai fazer diferença? Está cansado de tudo isso, dessas dificuldades, dos problemas, de não saber o que fazer, de ter aquele sentimento de consumação, de estar sendo consumido, como se você fosse uma garrafa de Coca-Cola, né, sob pressão? Segunda coisa que ele fala, e o segundo convite, e a segunda definição para Jesus aqui, é sobre aqueles que estão sobrecarregados. Quer dizer, que estão carregando mais do que podem. O peso tem sido exagerado para situações que você está vivendo. Às vezes é um relacionamento na família, às vezes é um relacionamento conjugal, às vezes é um relacionamento do trabalho, com o filho, com o pai, com mãe, com a igreja, não é? E eu já disse isso várias vezes, eu quero só aproveitar a chance aqui e lembrar a cada um de nós que quem faz a igreja somos nós. Na verdade, a igreja somos nós. A gente tem um prédio que a gente se reúne, mas a igreja são as pessoas. Não são... A igreja não é aquele prédio. Né? Não é aquele prédio. A igreja sou você e a igreja é você e sou eu. Então nós precisamos dessa reflexão bem clara e bem absoluta para a gente poder continuar caminhando nesse projeto que Deus deu para você e Deus para mim e deu para mim. Então, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você está nessa condição, se você entende isso como uma questão teológica, então você sabe que nós precisamos fazer esses concertos, esses acertos com Deus diariamente. A promessa, né, a grande promessa de Deus aqui, e Jesus a dá para nós, é que ele vai aliviar isso. Porque ele diz de maneira absoluta, eu vos aliviarei. Aquele que conhece a Cristo, aquele que se empenha nesse projeto de tentar entender, de buscar entender e de ir crescendo conforme a fé vai andando. Então, essas pessoas serão aliviadas. E eu entendo que muitas coisas que você vai vivendo através do dia a dia, ela vai trazendo essas reflexões que
que você precisa fazer, que eu preciso fazer. E isso não pode ser algo nocivo, ruim para você. Porque se Deus vai aliviar, se Jesus vai nos aliviar, é porque eu estou seguindo um protocolo, né? Para usar aqui agora, né? Mas não é um protocolo de seguir uma receita de bolo. Não é porque nem toda receita de bolo vai dar certo. Ainda que você acerte todas as vezes a fazer um bolo, qualquer das que você tem a facilidade, vai ter um dia que esse bolo não vai dar certo. O fermento estava ruim, sei lá, o tempo estava ruim, o forno não estava na temperatura adequada. Mas com Jesus não é assim. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, os resultados são consequência de fazer a vontade de Deus. Segunda coisa que esse texto traz para nós é, no verso 29, ele vai dizer quais as condições, não é? Ele vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo. E jugo aqui, ele precisa ser entendido. O que é jugo? Né? Eu, quando era criança pequena lá em Itapipoca, né, que eu sou do Ceará, não, mas eu vim aqui em São Paulo. Eu morava no Grajaú naquele tempo que era, né, era só estrada de chão, pequenas fazendas e lugares que vendiam hortaliças e tudo mais. Eu vi muito carro de boi passando na rua. E o carro de boi, ele tem 2 bois e tem um jugo sobre os 2 bois. Os 2 bois têm que puxar para o mesmo lado e da mesma maneira, com o mesmo empenho, para não ficar mais pesado para um do que para outro. E, na verdade, é difícil fazer isso, a menos que o outro lá decida a ser arrastado. Né? Mas aí para tudo. Né? Então, o jugo, esse jugo que Jesus nos promete, é o jugo dele. É por isso que esse jugo, ele vai dizer no verso 30 que é suave. Por quê? Porque ele entendeu os valores do reino, ele conhece os caminhos da graça de Deus, e ele se dispôs a andar debaixo da vontade de Deus, então ficou simples para fazer isso. E da mesma maneira que eu e você, ao olharmos a cruz de Cristo, ao olharmos a graça de Deus, ao olharmos Jesus, a experimentarmos a palavra que ele trata na Bíblia, então eu vou me submeter ao mesmo jugo. Eu vou andar com Jesus na mesma condição. Eu vou andar com Jesus da mesma maneira com que ele andou com Deus o Pai, eu vou andar com ele. Agora eu preciso saber como é isso, né? E se você for ler aqui no Novo Testamento, especialmente, ele vai dizer muitas vezes, né? Eu faço isso porque o Pai falou isso. E vai ter um momento que vão perguntar para ele: e aí, Jesus, quando é que o mundo vai acabar? Ele fala: não sei, isso não é algo que eu tenha controle, isso é controle do Pai. E está tranquilo assim. Eu não vou ficar chateado porque Deus não me deu esse conhecimento, o Pai não me deu esse conhecimento. Ele vai estabelecendo os valores do reino e ele vai vivendo nele. Esse é o jugo de Jesus. E ele está me convidando você para participar desse andar com ele debaixo do mesmo jugo. Eu e você estamos debaixo do mesmo jugo, se você quer. Mas para eu querer esse jugo, eu tenho que entendê-lo. Eu tenho que experimentá-lo. Eu tenho que pôr em prática. Eu vou ter que me submeter quando eu não quero. E se você é um bom leitor e assíduo na Bíblia, você já descobriu que tem coisas que a Bíblia manda fazer e você
não gosta e não quer fazer. E às vezes você tem até uma maneira de tentar explicar as suas razões e pode fazer sentido ou não. Mas o fato é que essa decisão não é sua. Da mesma maneira que Jesus honra o Pai em algumas coisas que ele não sabe e não precisa saber, eu e você vamos honrar a Cristo, a Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, que passou 3 anos nessa terra, vivendo a vida como ela é, para que eu e você pudéssemos olhar e estabelecer valores. O jugo. Quando você pensar que está pesado, lembra? O jugo de Jesus vai trazer suavidade quando você se coloca debaixo dele. Para fazer isso, em primeiro lugar, você vai ter que aprender mais. Em segundo lugar, vai haver momentos que você não quer fazer, mas vai. Quando Jesus está perto de ir para a cruz, ele, a noite anterior, ele vai orar. Ele ora. Se for possível, Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não era. E ele foi. Eu não sei, às vezes a gente está sofrendo por não entender isso. Que há momentos que eu e você vamos precisar amar a Deus e por conseguinte, nós vamos amar ao próximo e vamos viver essa aventura de andar com Deus todos os dias, ainda que em alguns momentos isso não seja algo que eu queira. Você já fez alguma promessa para Deus que você não cumpriu? Eu sei que alguns são adeptos àqueles de que se você não vai fazer, melhor não cumprir. É verdade. Não vai fazer, melhor não. Se você não vai cumprir, melhor não fazer. Mas nós precisamos entender a vontade de Deus para poder viver debaixo do mesmo jugo. Ele diz que nós precisamos estar debaixo do jugo dele e aprender dele. Ele diz, aprenda comigo. Então você vai para a palavra e começa a aprender e viver. E você vai olhar para os outros e vai dizer, mas o pessoal não está vivendo. Mas os outros não podem roubar de você a segurança de andar com Cristo. Você não deve deixar ninguém roubar de você essa felicidade de andar com Deus. Paulo fala que eu amo o texto. Né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes é difícil isso. Viu? Às vezes eu fico assim um pouco duro na queda, né? Mas eu volto para a palavra e lembro que eu tenho que aprender a viver contente, alegre. Alegria sem fim. Por quê? Porque essa é a grande verdade. Se eu estou debaixo do jugo, do mesmo jugo que Jesus, então eu tenho que viver como ele viveu. E cada queda deve ser um momento de crescimento. Aprenda comigo. Vai procurar na palavra. Procure os ensinos de Paulo. Todas as coisas cooperam? Rapaz, às vezes eu repito para mim para ver se eu estou até me belisco. Para ver se eu estou entendendo isso. Porque às vezes não faz o menor sentido para mim. Vem cá entre nós. O que você tem aprendido dessa Covid? Porque parece que as coisas pioraram, degringolaram e ficaram na cara, né? Politicamente falando, essa extorsão maluca que a gente vê no país.
brincando com a saúde do povo, que afinal de contas somos nós que colocamos esses homens lá nas suas cadeiras, e hoje a gente não tem o benefício que esperaríamos ter. Bom, nós precisamos melhorar nossas escolhas, não é? Todas as coisas cooperam para o bem. Quando você tiver uma resposta dela e ficar fácil para falar, posta no Face, manda para mim no Zap Zap, telefona, me fala, olha, pastor, eu aprendi isso, isso e isso. E eu espero que você cresça nisso e aprenda com isso. Porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse que ele é gentil, que é suave. Ele não vai empurrar você onde você não queira. Ele é meigo, ele é carinhoso. Ele vai falar, ele vai repetir, falar e repetir, até que eu e você queiramos ou não fazer a vontade dele. Ele diz que ele é humilde. Ele não precisa de espaço para provar que ele é capaz ou pode fazer isso ou aquilo. Por quê? No verso 30 ele vai dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós falamos bastante sobre o jugo, né? O fardo é aquilo que traz peso. E ele está dizendo assim: se você vai viver debaixo do meu jugo, o seu fardo é leve. Você vai ter capacidades para experimentar esse momento de viver com ele, e cada vez vai ser mais leve, porque você vai lutar menos e você vai aprender mais. E você lembra quando Paulo escreve aquela frase, aprendi a viver contente? Ele estava preso na ilha de Patmos, ele não estava no resort, ele não estava viajando num cruzeiro marítimo, ele não estava na casa da praia, ele estava dentro de uma prisão. Se você acha que a prisão hoje é ruim, imagine há 2000 anos atrás. Então, eu e você precisamos desses estímulos que vão corrigindo a nossa vida e capacitando a mim e a você a submeter a nossa vontade a Ele. E ele repete todas as vezes que você vai ler esse texto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não esqueça disso, meu querido, minha querida. Não esqueça que Deus entregou seu filho para morrer no seu lugar porque ele te ama. Agora, para viver essa aventura da graça de Deus, você precisa mudar seu estilo de vida. Está preparado? Espero que sim. E eu espero sinceramente que depois desses pequenos momentos que a gente passou juntos aqui, você vai fazer uma reflexão de mudança. E essa mudança pode trazer para você os efeitos que o texto aqui declara. Um jugo suave e um fardo leve. E eu espero sinceramente que você reflita, que você converse consigo próprio e veja se isso pode estar sendo esquecido e você está perdendo o melhor de Deus. Eu falo muito para os pais que têm filhos pequenos, que filho pequeno dá trabalho, né? Os meus têm. E, rapaz, essa idade assim, de 0 até 5, 6, 7 anos de idade, é a melhor idade para ensinar o filho a amar você,
para você aprender a amar o seu filho, para ensiná-lo a se relacionar com as pessoas e com o mundo, para ensiná-lo as diretrizes básicas da fé, obediência, submissão, pedir perdão e todos os valores que a fé pode trazer para você. Talvez você não tenha filho pequeno mais. Talvez você tenha filhos grandes, mas se tiverem na sua casa, ainda há tempo de trabalhar isso. É diferente? Claro que é. Né? Eu liguei para minha filha uma semana atrás e falei para ela assim, Dani, volta para casa. O Rafa ouviu lá no fundo e eu falei, pode vir junto. Eu amo meus filhos e aprendi a amá-los e vê-los crescendo nesses anos todos. Eu espero que você possa criar esse modelo de sobrevivência que seja bom para você, para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida daqueles que se aproximarem de você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida muito boa com o Senhor essa semana, que você realmente reflita e traga e sinta-se responsável de procurar esse entendimento que talvez não foi tão bom quanto você gostaria e talvez não foi tão profundo como poderia ser. É o meu desafio para você hoje à noite. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus traga toda a alegria de viver com Ele e que você possa ouvir este convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, que a sua palavra traz conforto e graça para aqueles que ouvem. E o desafio do Senhor é que nós possamos viver esse evangelho de maneira plena, e que a nossa esperança verdadeira é que a gente não tenha medo de fazê-lo. Cabe a cada um de nós experimentar o jugo que Deus tem para as nossas vidas. E que a gente possa, experimentando, saber verdadeiramente que Deus tem o melhor para nós, aqui e agora, para a glória dele. E em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Que você tenha aí um final de noite gostoso na sua casa com os seus, nesse dia que está bem frio, gostoso, para ficar debaixo dos lençóis, não é? E que essa semana seja uma semana de vitória. Então não esqueça, se você pode, participe conosco dos devocionais diários e a gente vai continuar a nossa conversa. Deus te abençoe e até a próxima.